Ele uniu dois mundos, helicóptero e avião. De um lado, a capacidade de pairar, decolar e pousar na vertical. Do outro, a velocidade, o alcance e a eficiência de um avião turbohélice. Em poucos segundos, ele muda de configuração, inclina os motores e cruza o céu como se fosse literalmente um avião. Consegue operar em locais remotos, sem precisar de pista, e transportar tropas e cargas com rapidez e flexibilidade. Esse é o V-22 Osprey. Nos anos 80, uma tragédia expôs uma das maiores fragilidades das Forças Armadas dos Estados Unidos: a incapacidade de realizar operações aéreas de longo alcance com helicópteros. Isso ficou evidente na Operação Eagle Claw, quando uma tentativa de resgatar reféns americanos no Irã terminou em uma tragédia. Tempestades de areia, panes mecânicas e falhas de coordenação deixaram a missão insustentável. Na retirada, um helicóptero colidiu com um avião de transporte, provocando uma explosão que matou 8 militares. A humilhação foi tão grande que o fracasso virou prioridade de correção. O Pentágono percebeu que precisava de uma aeronave completamente nova, capaz de decolar e pousar como um helicóptero, mas que também voasse longe e rápido como um avião. Foi nesse contexto que nasceu a ideia por trás do V-22 Osprey. O conceito era ambicioso. Ele seria um tiltrotor, ou seja, um avião com rotores basculantes que poderiam mudar de posição em pleno voo. Em baixa velocidade, os motores ficariam na vertical, como um helicóptero. Quando ganhasse altitude e velocidade, os motores girariam para frente, permitindo voar como um avião turbohélice. Essa tecnologia já havia sido testada em protótipos como o Bell X V-15, mas nunca em algo com esse porte, peso e complexidade. O programa oficial começou em 1981, com o nome JVX, sigla para Joint Vertical Experimental. O projeto envolvia Marinha, Força Aérea, fuzileiros e até o Exército, que mais tarde abandonaria o consórcio. A Bell ficou encarregada de desenvolver asas, rotores e motores, enquanto a Boeing cuidaria da fuselagem e da eletrônica de bordo. Em abril de 1983, o contrato foi assinado e a aeronave recebeu o nome V-22 Osprey. O primeiro voo público aconteceu em 1988 e, a princípio, parecia que ele estava pronto para decolar. Mas a realidade mostrou que transformar um conceito revolucionário em uma aeronave de combate funcional exigia muito mais do que boas intenções. A complexidade do projeto levou a uma série de atrasos, conflitos políticos e acidentes. Ainda no fim dos anos 80, o Exército saiu oficialmente do programa, alegando que tinha outras prioridades mais urgentes. E entre 1989 e 1992, o então secretário de Defesa Dick Cheney tentou cancelar o projeto diversas vezes, chamando o Osprey de caro, arriscado e desnecessário. Mesmo assim, o Congresso manteve o financiamento. Durante esse período, o desenvolvimento continuou, mas em ritmo lento. O primeiro voo operando como avião só aconteceu no fim de 1989. E em 1990, 2 protótipos foram testados a bordo do navio USS Wasp, simulando operações embarcadas. Porém, os problemas começaram a se acumular. Entre 1991 e 1992, 2 protótipos caíram durante testes, forçando os engenheiros a rever toda a estrutura da aeronave. Foram feitas mudanças no sistema de controle de voo, na montagem das asas e na distribuição de peso. O objetivo era tornar o V-22 mais seguro, mais leve e mais confiável. Mas o desafio era gigantesco. Apesar dos acidentes, o programa avançou para a fase de produção inicial no fim da década de 90. Em 1999, as primeiras unidades de produção em baixa escala começaram a ser entregues para treinamento e testes operacionais. Essa etapa, conhecida como Low Rate Initial Production, serve para identificar falhas antes de começar a produção em massa.
No entanto, em abril de 2000, um novo acidente quase colocou fim ao programa. Um V-22 caiu no deserto do Arizona, matando 19 pessoas, 15 fuzileiros navais e 4 tripulantes. O impacto foi devastador para a reputação do projeto. A investigação revelou que o problema não foi uma falha mecânica, mas sim a forma como a aeronave foi operada. Ele estava descendo rápido demais, a cerca de 2.000 pés por minuto, enquanto o recomendado era no máximo 800. Depois do acidente, toda a frota foi aterrada e os testes foram suspensos até que novos ajustes fossem feitos. Em 2001, o Departamento de Defesa dos Estados Unidos publicou um relatório contundente. O documento afirmava que ele não era operacionalmente adequado e listava diversos problemas: confiabilidade baixa, manutenção complexa, limitações ergonômicas para os pilotos e pouca interoperabilidade com outras plataformas. Mas, em vez de encerrar o projeto, o Pentágono optou por investir em melhorias. Novas baterias de testes foram realizadas entre 2002 e 2007, e os ajustes começaram a mostrar resultados. A velocidade máxima foi aumentada de 460 para 500 km por hora. A altitude máxima em modo helicóptero subiu de 3.000 para 4.300 metros. E o sistema de navegação passou a contar com redundâncias eletrônicas e controles digitais mais seguros. Em 2012, ele finalmente conseguiu realizar pousos e decolagens a bordo do porta-aviões USS Nimitz, e no ano seguinte, novos testes ocorreram no USS Harry S. Truman. A aeronave começava, aos poucos, a ganhar a confiança das Forças Armadas. Um dos grandes trunfos é sua estrutura híbrida. Cerca de 43% da fuselagem é feita de materiais compostos, mais leves e resistentes do que o alumínio tradicional. Os rotores, que giram na vertical ou na horizontal conforme o modo de voo, podem ser recolhidos em apenas 90 segundos, o que facilita muito o armazenamento em navios. Mas ele também trouxe desafios inesperados. Os gases liberados pelos motores são tão quentes que começaram a danificar os convéses de pouso dos navios. Para contornar o problema, a Marinha implementou escudos térmicos móveis nas plataformas de pouso. Mesmo assim, o calor extremo ainda é uma preocupação, e algumas soluções mais definitivas envolvem o redesenho de partes da estrutura naval. Outro ponto técnico importante está nos motores Rolls-Royce AE1107C, que geram até 8.000 cavalos de potência. Esses motores são interligados por uma caixa de transmissão central que permite que a aeronave continue voando mesmo se um dos motores falhar. No entanto, com apenas um motor funcionando, ele não é capaz de pairar como helicóptero, apenas voar em modo avião, o que reduz sua capacidade de manobra em situações críticas. Com 17,5 metros de comprimento e 25,7 metros de envergadura com os rotores, ele pode transportar até 24 soldados sentados, ou 32 em pé. Ele também pode carregar cerca de 9 toneladas de carga interna ou até 7 toneladas por gancho externo. Seu alcance máximo ultrapassa 1.600 quilômetros, mais do que o dobro de um helicóptero de transporte tradicional. Esse desempenho faz com que ele seja extremamente útil para missões em áreas remotas, onde aviões comuns não conseguem pousar e helicópteros não têm autonomia suficiente. Apesar de ser uma aeronave voltada principalmente para transporte, ele pode receber metralhadoras instaladas na rampa traseira, com capacidade para oferecer proteção durante operações de embarque ou desembarque. Durante a guerra no Afeganistão, alguns modelos chegaram a ser equipados com um sistema de torre automatizada com sensores térmicos. No entanto, o peso desse equipamento, cerca de 360 quilos, limitou bastante seu uso. Além disso, regras de engajamento mais restritivas também acabaram desestimulando o uso contínuo de armamento pesado. Mesmo com todas as dificuldades iniciais, ele logo começou a mostrar seu valor em cenários reais de combate. Até 2008,
Já havia realizado mais de 3.000 missões e acumulado cerca de 5.200 horas de voo no Iraque, sempre com uma taxa de sobrevivência impressionante. Nenhum Osprey foi abatido por fogo inimigo durante esse período. E isso não era pouca coisa. Ele operava em regiões de alto risco, sobrevoando áreas controladas por insurgentes, com ameaças de mísseis portáteis e emboscadas antiaéreas. Sua combinação de velocidade elevada e capacidade de decolagem vertical permitia que ele entrasse e saísse rapidamente de zonas hostis, reduzindo o tempo de exposição ao perigo. Em dezembro de 2009, veio a estreia no Afeganistão, durante a Operação Cobra's Anger. A aeronave foi usada para transportar tropas até regiões montanhosas remotas, onde helicópteros tradicionais levariam o dobro do tempo. Ao longo dos anos seguintes, ele acumulou mais de 100.000 horas de voo no Afeganistão, operando em terrenos desafiadores, com pouca infraestrutura e clima extremo. Ele também foi empregado em missões no Sudão do Sul, no Iêmen e nas Filipinas. Em 2010, durante o terremoto no Haiti, foi usado para entregar ajuda humanitária em áreas isoladas. Mas uma das missões mais simbólicas da história do Osprey ocorreu em maio de 2011. Após a operação que resultou na morte de Osama Bin Laden, o corpo foi transportado até o porta-aviões USS Carl Vinson por um V-22, onde foi sepultado no mar. Embora os detalhes da missão nunca tenham sido completamente revelados, esse episódio reforçou o papel do Osprey como plataforma confiável e discreta para operações sensíveis e de alta prioridade. Ao longo dos anos, sua versatilidade fez com que ele fosse adaptado para outras funções além do transporte de tropas. Uma das apostas era transformá-lo em uma aeronave de reabastecimento aéreo, usando um kit com mangueira e bolsa removível. Os primeiros testes foram realizados em 2013, e o objetivo era permitir que o Osprey reabastecesse aeronaves em pleno voo, transportando cerca de 5.400 quilos de combustível. Essa função seria especialmente útil em operações em áreas remotas ou durante missões prolongadas de comandos especiais. No entanto, mesmo após anos de testes e ajustes, o programa de reabastecimento não avançou como o planejado. Em 2023, a própria Marinha dos Estados Unidos confirmou que o sistema de reabastecimento não estava sendo adotado operacionalmente. Apesar de ser tecnicamente viável, a aeronave nunca foi integrada de forma plena a essa função. A ausência de uma doutrina clara e a falta de demanda interna fizeram com que o projeto fosse deixado de lado. Hoje, ele segue como plataforma de transporte, mas sem atuar como reabastecedor de forma oficial ou constante. Outro ponto de destaque foi sua exportação. Em 2015, o Japão se tornou o primeiro país fora dos Estados Unidos a adquirir o modelo. A escolha foi estratégica, com centenas de ilhas remotas em seu território, muitas delas sem pistas de pouso. O Japão precisava de uma aeronave que pudesse operar em locais de difícil acesso, com velocidade e alcance superiores aos helicópteros tradicionais. O V-22 cumpria perfeitamente esse papel. Outros países também demonstraram interesse, como a Indonésia, a Coreia do Sul e Israel, mas até 2025, apenas o Japão fechou a aquisição concreta. Apesar dos avanços, a última década também foi marcada por problemas sérios de segurança. Entre 2017 e 2022, vários acidentes ocorreram em missões. Em muitos casos, as investigações apontaram falhas relacionadas à caixa de engrenagem principal, a PRGB, que conecta os dois motores. Essa peça é crucial para que o Osprey consiga voar com um único motor, mas os incidentes mostraram que seu funcionamento nem sempre era confiável. Em alguns casos, falhas na embreagem causaram perda momentânea de potência, o que pode ser fatal em voos a baixa altitude. O pior acidente recente aconteceu em novembro de 2023, quando um CV-22 da Força Aérea dos Estados Unidos caiu no mar perto do Japão,
matando os 8 tripulantes. O caso foi o estopim para uma medida drástica. Toda a frota global de V-22 foi aterrada imediatamente. A proibição temporária de voo se estendeu por meses. A pressão aumentava, tanto internamente quanto da opinião pública, principalmente no Japão, onde a presença do Osprey sempre foi polêmica. Em março de 2024, o Pentágono autorizou um retorno gradual às operações, mas com restrições severas. Voos só poderiam ser realizados após inspeções detalhadas na caixa de transmissão. Além disso, a Agência de Aviação Naval Americana emitiu um boletim exigindo inspeções obrigatórias da PRGB antes de cada missão. Ainda assim, essas medidas foram classificadas como temporárias. A solução definitiva exige a substituição ou uma mudança no design completo do sistema de transmissão, algo que só deve ocorrer entre 2025 e 2026. Enquanto isso, ele opera com limitações claras: voos restritos a determinadas altitudes, restrições de peso em pousos verticais e exigência de distância mínima de aeroportos alternativos. A produção da aeronave continua em ritmo moderado, mas já há uma data para o encerramento da linha de montagem: 2026. A estimativa é que cerca de 480 unidades sejam construídas até lá, somando todas as versões. Mesmo com o fim da produção, a expectativa é que ele permaneça em operação até pelo menos 2055, desde que as atualizações estruturais e de segurança sejam realizadas com sucesso. Atualmente, o Osprey está em serviço em 3 versões principais. A MV-22, operada pelos fuzileiros navais, é voltada para transporte de tropas e operações expedicionárias. A CV-22, da Força Aérea, é usada por comandos de operações especiais. Ela possui sensores adicionais, sistemas de navegação de última geração e equipamentos de guerra eletrônica. E, por fim, a CMV-22B, versão da Marinha, que substitui o C-2 Greyhound no transporte de carga entre navios e bases terrestres. Com sua capacidade de pousar em qualquer porta-aviões, sem depender de pistas, essa versão traz mais agilidade para operações logísticas em alto mar. Olhando para o futuro, o conceito do Osprey continua vivo e evoluindo. A Bell já desenvolve o V-280, um tiltrotor mais leve, rápido e avançado, projetado para substituir os helicópteros médios como o Black Hawk. Ele promete operar com velocidade de cruzeiro superior, alcance ampliado e maior simplicidade de manutenção. Se seguir os passos do Osprey, ele pode se tornar a próxima grande revolução na mobilidade aérea militar. No fim das contas, ele é um símbolo de persistência e adaptação. Foi rejeitado, criticado, subestimado. Teve sua existência ameaçada mais de uma vez, mas sobreviveu. E hoje, depois de décadas de testes, erros, perdas e vitórias, ele continua voando. Numa era dominada por caças e drones furtivos, ele segue sendo único. Nenhuma outra máquina combina alcance, velocidade e pouso vertical com tanta eficiência. E talvez por isso, o V-22 Osprey seja uma das aeronaves mais versáteis e impressionantes que os Estados Unidos já colocaram nos céus. Se você se interessa por aviação militar e quer acompanhar mais vídeos como esse, deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe com quem também curte esse tema. Dessa forma, continuamos a explorar juntos os bastidores dessas máquinas voadoras que marcaram e ainda marcam a história da aviação militar.